Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Ademir Santos aqui e a dica de hoje é sobre a terceira das 6 estratégias essenciais para você atuar com recurso de multa. É isso mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre quem realmente tem competência para exercer a fiscalização de trânsito nas cidades e na rodovia. Por que eu trago essa questão? Eu sempre friso muito que o cidadão em si e os profissionais que atuam em superfície, eles se apegam muito no mérito da questão e não nos erros formais, na questão, no aspecto legal realmente da coisa, tá? Então, processo administrativo de trânsito, para você conseguir êxito hoje em dia, você precisa atuar realmente em profundidade. Não adianta contar aquela história comovente, o que eu chamo aqui de história da carochinha, que não dá mais certo, tá? E aí, dentro da minha metodologia, a terceira estratégia é você conhecer muito bem quem realmente tem competência para exercer a fiscalização de trânsito. E aí, nada melhor do que você começar pela essência. O artigo 280, parágrafo 4º do CTB, ele traz a definição de agente da autoridade de trânsito, que é o agente competente para lavrar o auto de infração, que pode ser o quê? Servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade com jurisdição sobre a via no âmbito da sua competência. Esse tema, esse conceito, na verdade, ele foi pormenorizado onde? Através de uma resolução, na verdade duas resoluções do CONTRAN que tratam do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volumes 1 e 2, tá? Então a resolução 371 e a resolução 561, que estabelece então os Manuais Brasileiros de Fiscalização, volumes 1 e 2, ele traz esse conceito numa forma mais detalhada, tá? Então, o conceito pelo Manual Brasileiro, ele fala que agente de trânsito é o servidor civil, que pode ser o quê? Estatutário ou seletista. Mas aí eu quero trazer ênfase aqui sobre sobre o termo servidor. Então, o agente de trânsito, ele precisa ser um servidor, seja ele estatutário ou seletista, ou seja, ele tem que ser concursado, não pode ser terceirizado, tá? E dentro dessa questão de terceirização, existem alguns órgãos de trânsito que estão terceirizando a sua função, a sua atividade, mesmo que parcial, para algumas infrações, para empresas. Isso está errado, tá? Então, o agente não pode ser terceirizado de forma alguma. Outra questão interessante é que mesmo sendo servidor, mesmo sendo concursado, há uma previsão no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que essa investidura deve ser mediante aprovação em concurso público, tá? E aí, dentro dessa aprovação em concurso público, deve ser de acordo com a natureza e complexidade do cargo, tá? E aí, dentro dessa questão do artigo 37, inciso 2 da Constituição, nós temos uma discussão. Posso desviar um servidor de uma determinada pasta, de uma determinada função, para a atividade de fiscalização de trânsito? E nós temos aqui duas bases legais muito fortes, dois amparos para que você diga que não há possibilidade de se desviar de função um servidor de um determinado setor para a fiscalização de trânsito. Por quê? Porque a súmula vinculante 43, que ela decorre, né, da súmula 685 do STF, então, súmula 685, que foi transformada na súmula vinculante 43, ela fala que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso, destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Ou seja, vou dar um exemplo que eu vi muito clássico no meu estado de São Paulo, numa data, em um julgamento que eu acompanhei,
onde o recurso o cidadão dizia: essa autuação foi lavrada por um servidor que foi concursado como pedreiro e não como agente de trânsito. E aí a pessoa até gerou uma certa polêmica, mas foi feita uma diligência solicitando essa informação ao órgão autuador e realmente o órgão falou: é um servidor concursado como pedreiro, mas foi nomeado nos termos do artigo 280 do CTB, parágrafo 4º. Mas não é bem assim, né? Então não há possibilidade. Nos termos da súmula vinculante 43 e do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, tá bom? Então não há possibilidade de desvio de função também. Então esse agente de trânsito ele deve ser credenciado, não é isso? Eu vou falar do credenciamento porque daqui a pouquinho, mas também no exercício das suas atividades ele deve estar devidamente uniformizado. Então ele só pode fiscalizar se estiver no exercício das suas atividades, ou seja, no dia e hora de serviço e devidamente uniformizado. Se ele utilizar veículo, esse veículo deve ser também caracterizado de acordo com o padrão da instituição. E não pode de forma alguma ser lavrado um auto de infração por solicitação de terceiros. O agente deve constatar realmente o cometimento da infração. Ademir, e a guarda municipal? Porque aqui na minha cidade a guarda fiscaliza. E aí, pode ou não pode? Aí é toda uma discussão e até convido você a dar um pulinho depois desse vídeo lá no nosso canal do YouTube, porque lá tem um vídeo específico tratando da atuação por parte das guardas municipais. Mas eu vou trazer aqui de forma bem resumida que a Lei 13.022 de 2014 ela autorizou a guarda a atuar na fiscalização de trânsito. E aí o artigo 5º, inciso 6º da Lei 13.022, ele trata desse tema. Mas lembre-se de uma coisa, essa lei não traz aí então um permissivo legal automático. Tem alguns requisitos a serem preenchidos, que basicamente são previsão no Estatuto da Guarda, tá? No Estatuto da Guarda Municipal, a previsão no Estatuto próprio que a Guarda vai atuar na fiscalização e a celebração de um convênio entre a Guarda e o órgão que ela vai representar na fiscalização, tá? Outra questão sobre agente de trânsito é a utilização da Polícia Militar, que está inserida no SNT, lá no artigo 7º, e tem a sua competência estabelecida no artigo 23 do CTB, tá? Então a PM, ela tem a função, ela está inserida no SNT, a função principal dela, né, a competência da Polícia Militar está lá no artigo 23, inciso 3 do CTB, que é executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado. E aí há a necessidade de um convênio para que a PM possa atuar na fiscalização de trânsito, tá bom? Para finalizar o nosso tema aqui, todos esses agentes, seja ele concursado pelo próprio órgão, seja ele guarda municipal, seja ele policial militar, no exercício da função de fiscalização dessa atividade, ele tem a obrigatoriedade por conta de uma portaria, que é a portaria Denatran 94 de 2017, que o agente, né, ou seja, ele tenha um curso de formação e/ou atualização. Por que e/ou? Se o agente ele foi nomeado depois dessa portaria, né, da vigência dessa portaria, ele precisa do curso de formação. Se ele foi nomeado antes dessa portaria, somente o curso de atualização a cada 3 anos, tá bom? Então, fique atento a esse aspecto também. E aí eu trouxe aqui em poucos minutos para você o conceito de agente da autoridade de trânsito, que você conheça um pouquinho mais sobre isso e não deixe de curtir esse vídeo e postar aqui no comentário o que você achou, qual é a sua dúvida, qual é o caso mais extremo que você pegou sobre essa questão de competência legal do agente de trânsito, para que a gente nós possamos aqui compartilhar um pouquinho sobre isso.
tá bom? Espero que você tenha gostado. Fique atento porque logo mais eu vou trazer a quarta estratégia essencial para você atuar com um recurso de multa, tá bom? Um abraço e até a próxima.